Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber a Rosa Freire de Aguiar. Vai conversar conosco sobre as eleições francesas. E se der um pouquinho mais, pedimos a você, antes de mais nada, que curta, que compartilhe, que assista esse vídeo até o final e nos ajude a crescer na resistência. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Rosa. Uma honra receber você de novo. Boa tarde, Rosa. É um prazer tê-la aqui novamente na Rádio Transforma. Muito obrigada, Lorelei. Muito obrigada, Henrique. É um prazer para mim também a gente poder se ver, ainda que por tela interposta, mas, enfim, Sim. Bater um papinho, uma conversa qualquer. E quando vier a Portugal, não deixe de passar pelo Porto para levar o meu vinho. Sim, com certeza. Eu estive aí outro dia, mas aí eu fui direto do aeroporto, fui direto para o Douro, fiquei absolutamente maravilhada. Foi muito bom. Mas também comer pão de queijo, né, para matar a saudade. Bom, Rosa, você, jornalista, está acompanhando isso assim super de perto. Como é que se... A Rosa vive em França? A Rosa vive em Paris, não é? Pois é, ela está acompanhando diretamente do olho do furacão as eleições francesas, né? E eu queria te perguntar, começando já a minha interferência nesta conversa, uma provocação. Então, havia um desencanto com o Macron, e o Macron ganha no segundo turno. Isso é o que tipo de resposta os franceses estão dando? Estão reagindo à chegada da extrema-direita? Vamos ter mais do mesmo, mas tudo bem desde que a direita não chegue? Como é que você faz a análise dessa eleição do Macron? Olha, a eleição do Macron foi cercada de algum suspense, né? Porque a Marine Le Pen, que era a opositora, a adversária, que é de um partido de extrema-direita, ela cresceu, estava crescendo, e houve ali, logo depois do primeiro turno, teve gente que achou até que ela poderia passar na frente, porque a distância entre os dois estava diminuindo. Mas nos últimos 3, 4 dias, antes do segundo turno, agora que foi ontem, a distância, ao contrário, foi aumentando. E ainda saiu maior do que se pensava. Ontem, ainda, a pesquisa que saiu anteontem, que foi a última que pôde ser feita, ainda dava uns 10, 11% entre os dois. E ele teve quase 17% a mais do que ela. Agora, dizer que foi uma eleição em favor do Macron é relativo, porque, na verdade, foi uma eleição muito para barrar Marine Le Pen. E eu achei bom que ele teve consciência disso. Ele teve consciência, ele mesmo falou, num dado momento, depois do discurso ali da vitória, digamos, que ele sabia que várias pessoas tinham votado nele, não por estarem de acordo com o programa dele, mas para barrar o programa da extrema-direita. Quer dizer, ele está sabendo que ele não tem mais aquele ímpeto, aquele entusiasmo que houve há 5 anos atrás, quando ele foi eleito com 66% dos votos, né? Ontem ele foi eleito com quase 59, 58,8%, enfim, por aí. Agora, é uma nova geografia, digamos, partidária, porque a França, que sempre, de modo geral, tinha uns 2 partidos de direita e os 2 de esquerda, digamos, né? Pela esquerda havia sempre o Partido Comunista e o Partido Socialista, que esses realmente acabaram, e a candidata do Partido Socialista, que é uma pessoa muito boa, que é prefeita de Paris, não chegou a 2% dos votos. E o Partido Comunista muito menos, e os 2 partidos de direita, digamos, a chamada direita civilizada, entre aspas, também foram para o brejo, quer dizer, a direita toda foi para o brejo também. Então, com isso, está sendo feito um novo traçado dos partidos na França, em que você passa a ter 3 blocos, digamos. Você tem o bloco centro, que é em torno do Macron, que ali tem desde a extrema-direita até, da centro-direita, direita, centro-esquerda, quer dizer, pega ali um pouco de tudo. Você tem um outro bloco polarizado em torno desse partido de extrema-direita, que é a Reunião
Rassemblement National, e você tem o terceiro polo do Jean-Luc Mélenchon, que fez um programa mais de esquerda radical, digamos assim, e que quase chegou ao segundo turno. Teria sido muito bom que o Mélenchon tivesse chegado ao segundo turno, para a gente ter, porque aí sim, eu não creio que ele ganhasse, mas teria um debate muito mais sério, muito mais importante das Agora, ideias. eu queria só linkar aí o que você falou, que eu acho que faltou uma certa articulação da esquerda toda para levar o Mélenchon para o segundo turno, porque faltou pouquinho, né, para ele chegar. Faltou pouco. Eu também foi pouco. Bastavam os votos dos verdes ou da candidata socialista. Sem dúvida, foi por muito pouco, foi por menos de 2%, 1 e pouquinho por cento. Agora, isso é do jogo, né? Quer dizer, quando você pensa que a França tinha, no primeiro turno, 12 candidatos, que tinha 2 candidatos trotskistas, isso é uma raridade, quer dizer, cada um teve um punhadinho de votos, mas, enfim, eles foram incapazes de se unir. Sequer os 2 trotskistas não conseguem se unir. Isso eu acho que é do jogo democrático, é isso mesmo, quer dizer, a ideia dos 2 turnos, que eu acho uma boa invenção, é exatamente, no primeiro turno você vota, digamos, com o coração, como se diz aqui, né? E no segundo você vota com a razão, né? Tem gente que diz que você vota com o bolso no segundo turno, mas, enfim. Na verdade, quer dizer, então é isso, quer dizer, é do jogo. Agora, é uma pena, porque é evidente que se você tivesse somado os votos que o Mélenchon teve, que ele chegou a quase 22%, mais uns 2% da Anne Hidalgo, mais um pouco, que era do Partido Socialista. Bastava praticamente os 2% da Anne Hidalgo, que ele já ia para o segundo turno, que estavam um pouco à frente. Os ecologistas, para mim, foi uma surpresa. Eu acho que eles tiveram muito pouco voto. Mas eu entendo, porque esse tema da ecologia, da transição ecológica, da transição ambiental, hoje em dia permeia todos os partidos. Não é exclusividade do Partido Ecologista. Todos os partidos, todos têm o seu programa ambiental. Sim, o próprio Macron, agora, quer na campanha dele, quer agora no discurso de Vitória, pois ele frisou a vertente ecologista que ele pretende levar a cabo. Agora, ele frisou essa vertente ecologista, mas não levou a cabo durante 5 anos em que esteve no poder, não é? Era questão para lhe perguntar. Quer fazer um resumo do que foram os 5 anos de poder de Macron no que toca a questões essenciais como a ecologia, que ele diz prezar tanto, e com a justiça social. Quer com as classes trabalhadoras, quer com as classes médias. Eu queria antes, Henrique, de fazer uma intervençãozinha informática. Eu estou vendo aqui, eu tive um problema no computador, e aqui no meu celular, que nós começamos a falar, eu estava com 10% da bateria, estou vendo que está com 7%. Quer dizer, eu temo que... Está aqui, tomando carro, sem parar, mas bom, vamos torcer para a tecnologia nos ajudar. Bom, enfim, Macron, eu moro entre aqui e o Brasil, e nesses últimos 5 anos eu passei uma grande parte do tempo aqui e outra parte no Brasil. Quer dizer, eu não posso acompanhar, digamos, de dizer o dia a dia. O que dá a impressão é que ele foi muito aquém do que ele prometia, digamos, em matéria dessa transição ecológica. Ele ficou muito aquém. E agora, ele mudou um pouco isso, agora no final, com a guerra da Ucrânia, porque ele está dando força para a energia nuclear. Quer dizer, a França é um caso um pouco diferente de outros países europeus. A França tem um imenso parque, digamos, de energia nuclear. E isso, eu estou falando com você aqui pela energia nuclear, nós estamos contactados e conectados pela energia nuclear. Paris praticamente é toda alimentada, a energia de Paris é nuclear. E a ideia dele seria continuar, aumentar, expandir esse parque. Isso cria problemas, isso tem muita gente que é contra. Mas esse é o discurso da Le Pen também. Não, ela ao contrário, ela é a coisa mais retrógrada, ela quer acabar com os parques eólicos, ela queria, né? Agora, enfim, não quer mais. Agora já não quer.
Hoje tem Ou também... continua a querer, é porque ela espera daqui a 5 anos. Ela continua a querer, ela só não pode fazer nada, mas ela continua a querer. Ela é a favor do petróleo, até para facilitar, enfim, as relações, boas relações com Putin. Ela é a favor do gás. Ela só falta ser a favor do gás de xisto, porque ela realmente, em matéria de energia, ela é absolutamente retrógrada. É impressionante o programa dela. Agora, isso é um lado. O que eu acho que houve no Macron, e eu acho que talvez explique um pouco essa vitória dele, é que ele pegou muitas crises, né? Quer dizer, ele pegou lá atrás uma crise, digamos, social importante e política, que foi a crise dos coletes amarelos. Uhum. Não resolveu muito bem, mas, enfim, deu uma sentada nos coletes amarelos. Depois veio a pandemia, que ele administrou relativamente bem. Eu acho que ele e todos os chefes de Estado europeu, na verdade, eu acho que os chefes de governo administraram relativamente todos bem. E depois, agora, vem a crise internacional da Ucrânia. Dá um pouco a sensação de que os franceses não estão querendo mexer muito, quer dizer, não vamos mexer, vamos ter uma vidinha mais normal depois de tanta crise, não está na hora da gente experimentar nada novo e tal. Isso também eu acho que facilitou a vitória do Macron. O Mélenchon pode ainda pleitear ser primeiro-ministro, não é? Você acha que tem chance? É difícil. De modo geral, na própria dinâmica, quer dizer, a eleição legislativa vai ser daqui a 1 mês, de junho. Quer dizer, é muito difícil você, na dinâmica da campanha, agora que ele vai ter um primeiro-ministro novo, que ele vai trocar, que ele tem um monte de gente apoiando, é difícil ele perder a maioria da Assembleia em meados de junho. Pode ser que perca. Se o Mélenchon conseguir fazer a união das esquerdas, como ele está pensando, o que também é muito difícil, porque ele não tem, ele é um pouco, como é que eu posso dizer, ele é um pouco impulsivo em certos momentos e ele não consegue necessariamente congregar. Ele não é uma pessoa muito congregadora, ele sempre quis ser muito a França insubmissa. Está certo, criou o espaço dele. Então, se isso realmente acontecer, aí ele pode ser nomeado primeiro-ministro. O que eu acho que ele está errando bobamente, é ele dizer que ele está pedindo votos para ser eleito primeiro-ministro. Ninguém é eleito primeiro-ministro. É nomeado pelo presidente da República. Quer dizer, esse vocabulário, às vezes, o Mélenchon se perde em bobagem, mas é importante isso, é coisa simbólica. Outro dia eu já vi gente dizendo, mas ninguém elege primeiro-ministro. E ele está, claro, porque é uma ideia da campanha dele, mas, de qualquer maneira, eu acho que vai ser pouco provável que isso aconteça. Sim, até porque o regime francês é um regime presidencialista vamos lá ver, o partido da Marine Le Pen é um partido com pouca representatividade parlamentar. Ele é semipresidencialista, não é, Rosa? É mais semipresidencialista, mas o presidencialismo aqui é forte, né? A Marine Le Pen tem 7 deputados apenas, numa Assembleia que tem 577. Pois, portanto, ela não tem uma representatividade muito grande. A representatividade, no fundo, é do centro e do Partido Socialista, não é? É isso. A representatividade. Embora agora acha que o Partido Socialista vai implodir também, como se deu, por exemplo, com o Partido Socialista italiano. Não sei, é difícil dizer, viu? É difícil dizer. Eles provavelmente vão fazer uma bancada um pouco menor, mas vão, né? Mas quem vai fazer, a meu ver, a bancada maior é mesmo essa união em torno do Macron, né? Aí é que eu acho que é muito difícil o Mélenchon conseguir fazer a maioria a ponto de ser nomeado primeiro-ministro. Eu acho difícil, mas vamos ver. Agora é o desafio do momento, né? Você acha que tem alguma boa notícia para os refugiados, para as mulheres muçulmanas e tudo? Porque o fato de ter barrado esse programa de extrema-direita, que não adianta, por mais que a Marine Le Pen tenha tentado dar uma suavizada, né? Um pouco mais palatável, o programa dela é de extrema-direita pesado, não é brincadeira. Inclusive, volta da pena de morte, né? Isso ela recuou, ela vai, volta e tal, mas, enfim, mas não me espanta que ela fizesse isso também. Então, é muito difícil, quer dizer, eu acho que o importante agora foi ter barrado esse grupo de chegar ao poder. Só gostaria de lhe fazer uma última pergunta, então, já que estamos no limite do seu
2 minutos. Não, 2% da bateria. 2%. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. A sociedade francesa está uma sociedade racista? E contra os muçulmanos, pelos vistos, nós tivemos aqui, enfim, informação de que os franceses estão a odiar a chamada diária dos muçulmanos para a oração através dos muezines, nas mesquitas. E isso faz sentir esse ódio que, no fundo, a Le Pen está a fazer suscitar nos franceses, faz-se realmente sentir no povo francês? Eu acho que a França é um país que tem uma tradição de xenofobia, uma tradição de extrema-direita que vem da Revolução Francesa. Isso não é de hoje. Eu acho engraçado as pessoas dizerem Marine Le Pen fez a extrema-direita melhorar e tal. Não, isso sempre teve. Quer dizer, a França teve o regime de Vichy, a França teve depois, no final da guerra, deu uma melhoradinha. Depois vem a Guerra da Argélia, com dezenas de associações pesadas, organizações de extrema-direita violentas, que matavam o inimigo, que matavam quem era contra a guerra, contra a França, a Argélia francesa. Quer dizer, é uma tradição francesa. Teve o caso de Dreyfus, quer dizer, a França sabidamente, tem uma franja, eu acho que é um pouco franja, da população que sim, é de extrema-direita, tem esse preconceito. Já houve muito mais preconceito contra os judeus. Agora, o bode expiatório, digamos assim, são os muçulmanos. Exatamente, quer dizer, mas terá sempre um bode expiatório, e, ao mesmo tempo, é um país que foi feito de levas de imigração a vida inteira. Quer dizer, vem lá, teve a leva nos anos do século XX, teve nos anos 20 os italianos. E depois os portugueses, nos anos 60. Então, chegava a ser 1 milhão, diziam que seria 1 milhão aqui. Teve muita. A França é feita dessas camadas, os poloneses, os próprios russos vieram no final na época da Revolução Russa. Quer dizer, é um país de imigrantes e é muito bom que seja assim. Então, agora não tem sentido essa pessoa falar. Em Foque. A lusofonia em foco.